Imagine acordar em Tombstone no auge da corrida da prata. Antes do fim do dia, você poderia passar por homens armados, trabalhadores saindo completamente exaustos das minas, ruas tomadas por poeira, saluns funcionando a poucos metros de onde você trabalhava e uma cidade onde até um pequeno incêndio podia se transformar em uma catástrofe. Mas o mais curioso é que a maior parte das pessoas que viveu ali nunca participou de um duelo famoso. Elas simplesmente precisavam trabalhar, comer, encontrar água, ganhar dinheiro e chegar vivas ao dia seguinte. Então, como realmente seria passar um dia inteiro em Tombstone por volta de 1881? Seu dia começaria cedo. Tombstone havia surgido poucos anos antes, depois que Ed Schieffelin encontrou prata naquela região do Arizona em 1878. E o crescimento foi absurdo. No censo de 1880, foram registrados menos de 1.000 habitantes. Mas novos mineradores, comerciantes, jogadores, trabalhadores e aventureiros continuavam chegando constantemente. Isso significava que Tombstone ainda tinha a aparência de uma cidade sendo construída enquanto as pessoas já tentavam viver dentro dela. Ao sair de casa ou de uma pensão pela manhã, você encontraria ruas de terra, cavalos presos diante de estabelecimentos, carroças fazendo entregas e homens indo para o trabalho. Não existia aquela rua permanentemente preparada para um duelo que Hollywood costuma mostrar. Para a maioria dos moradores, Tombstone era, antes de tudo, uma cidade de trabalho. E o trabalho que sustentava quase tudo estava embaixo da terra. Se você fosse um dos muitos mineradores da cidade, provavelmente teria pela frente um turno de aproximadamente 10 horas. Dentro das minas, homens perfuravam, quebravam e removiam rocha em ambientes escuros, abafados e perigosos. Alguns trabalhadores recebiam cerca de $4 por um turno de 10 horas, e funções especialmente perigosas podiam pagar mais. Parecia um bom dinheiro. O problema era conseguir gastá-lo sem antes destruir o próprio corpo. Depois de horas trabalhando com ferramentas pesadas, explosivos e minério, esses homens saíam cobertos de suor e sujeira. E enquanto eles estavam debaixo da terra, outra Tombstone funcionava na superfície. Comerciantes abriam suas lojas. Donos de pensões preparavam refeições. Mulheres trabalhavam em lavanderias e costura. Hotéis recebiam viajantes. Jornais circulavam pela cidade. O próprio Tombstone Epitaph começou a ser publicado em 1880. Ou seja, se você imaginava Tombstone como um acampamento improvisado cheio apenas de pistoleiros, a realidade já era bem mais complexa. Ao meio-dia, sobreviver também significava simplesmente conseguir se alimentar. Para muitos trabalhadores, a refeição não era sofisticada. Pão, carne, bacon, feijão, café e outros alimentos simples faziam parte daquele cotidiano. Quem tivesse dinheiro encontraria restaurantes, hotéis e estabelecimentos oferecendo refeições melhores. Quem não tivesse dependia do que fosse barato e disponível. E havia outro detalhe que filmes raramente mostram. Tombstone cresceu em uma região seca. Água era uma preocupação real. Sistemas privados começaram a levar água até a cidade e tubulações foram sendo instaladas conforme Tombstone crescia. Essa dificuldade ficava especialmente evidente quando surgia fogo. Em junho de 1881, um grande incêndio destruiu dezenas de estabelecimentos comerciais. No ano seguinte, outro incêndio devastaria boa parte do centro novamente. Em uma cidade cheia de estruturas de madeira, lampiões, fogões e bebidas inflamáveis, fogo podia ser muito mais assustador para um morador comum do que encontrar Wyatt Earp andando pela rua. No fim do turno, a cidade mudava. Mineradores saíam das minas cansados,
cobertos de sujeira e finalmente com dinheiro no bolso. E uma parte considerável desse dinheiro começava a circular nos estabelecimentos de Tombstone. Saloons eram pontos de bebida, conversa, jogos e negócios. Ali você poderia encontrar mineiros, comerciantes, jogadores profissionais, homens da lei e personagens que mais tarde se tornariam famosos. Mas isso não significa que alguém fosse morto toda noite. O verdadeiro risco estava em outra coisa. Álcool, dinheiro, dívidas, jogos e rivalidades colocavam pessoas que talvez já estivessem irritadas ou armadas dentro do mesmo ambiente. Uma acusação de trapaça podia iniciar uma discussão. Uma dívida podia virar ameaça. E uma discussão comum podia terminar de maneira muito diferente de uma briga moderna. Tombstone chegou inclusive a aprovar uma regra, em 1881, proibindo o porte de pistolas, rifles, facas Bowie e outras armas mortais dentro dos limites da cidade sem autorização. Quem estivesse entrando deveria depositar sua arma. Isso sozinho já destrói um dos maiores mitos do Velho Oeste. A cidade, conhecida pelos seus pistoleiros, tentou justamente impedir homens de circularem armados pelas ruas. Quando escurecia, você ainda não poderia dizer que Tombstone estava dormindo. Muito pelo contrário. Além dos saloons, existiam casas de jogo, hotéis, restaurantes e estabelecimentos de entretenimento. A prostituição também fazia parte da economia local. Tombstone possuía desde estabelecimentos mais caros até mulheres trabalhando em condições muito mais precárias. E existe um detalhe interessante. Prostitutas da cidade precisavam pagar licença e, segundo registros reunidos pela historiadora Anne C. Graves, passavam por exames médicos periódicos. Parte desse dinheiro arrecadado ajudava inclusive a financiar serviços da própria comunidade. Ou seja, a Tombstone noturna não funcionava escondida completamente da cidade. Ela estava integrada à economia dela. Mais tarde, lugares como o Birdcage Theatre se tornariam símbolos dessa vida noturna, misturando espetáculos, bebida e jogos. Para um trabalhador que havia passado 10 horas debaixo da terra, aquela podia ser a única diversão disponível. Mas também era onde ele podia perder em poucas horas o dinheiro conquistado durante dias. Agora, você finalmente tentaria voltar para casa. E talvez esse seja o momento de separar Tombstone real da Tombstone do cinema. Sim, homens foram mortos. Sim, existiam ladrões, pistoleiros e grupos violentos. E sim, alguns dos personagens mais famosos do Oeste realmente caminharam por aquelas ruas. Mas o cidadão comum não passava o dia se escondendo de balas. O perigo era mais imprevisível. Um acidente dentro da mina, uma explosão, uma doença, um cavalo descontrolado, uma briga alimentada por álcool, um incêndio começando alguns prédios adiante, ou simplesmente gastar tudo o que você havia ganhado e precisar voltar para a mina na manhã seguinte sem praticamente nada. Foi nesse ambiente que nomes como Wyatt Earp, Doc Holliday e os Cowboys do Arizona acabaram se tornando famosos. Mas eles eram apenas uma pequena parte de uma cidade muito maior. E você? Tinha a noção de como era passar 24 horas na famosa cidade de Tombstone? Comenta aí que eu quero saber. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos curiosos sobre o Velho Oeste. E se você gosta e quer entender melhor o Velho Oeste real, além dos mitos dos filmes, eu preparei o e-book Mapa Real do Velho Oeste. Nele, você vai encontrar um guia de informações com linha do tempo, trilhas de gado, cidades históricas, rotas de diligências, assaltos famosos, saloons e o lado oculto da fronteira americana. É um material simples, direto e baratinho, feito para quem gosta das histórias do canal e quer enxergar onde tudo isso realmente acontecia. Para baixar o seu exemplar, acesse o link no primeiro comentário. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!